Ok, pessoal, estamos retornando aqui para a nossa terceira aula. Veja, porque o tempo passa rápido, já estamos na terceira semana. E esta aula, o tema é consequências da redenção. Na verdade, não vamos esgotar as consequências numa única aula, como vocês vão ver. Vamos, na verdade, aqui iniciar esse tema, consequências da redenção, que vamos até a 7ª aula. Então, nós estamos estudando esta série sobre a redenção em Cristo e suas consequências. Então, já definimos a questão do conceito da redenção, o que é a redenção, a questão do preço pago por Deus, aquilo que Ele fez para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas, para nos colocar no reino do Filho do seu amor. E agora então nós vamos iniciar falando a respeito das consequências da redenção. Então vejam aí, Pedro enfoca muito a questão da redenção. Na sua segunda carta, nós vamos ter essa ideia aqui, 2 de Pedro 1,4, ao nos comprar, Ele acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participantes da sua natureza, ou seja, da natureza do seu Filho. Então nós somos agora participantes da natureza divina. Então qual é a diferença do crente para o não crente? O não crente, ele não possui em si a natureza divina. O crente tem por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário, porque a obra de Jesus, ela não apenas nos salvou, mas ela permitiu que o próprio Espírito Santo de Deus habitasse em nós, e hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, por isso nós temos a sua natureza divina. O não crente, ele tem apenas a natureza humana, a natureza carnal, a natureza herdada em Adão. Nós temos a natureza herdada em Cristo. Isso não significa que Deus anula completamente a natureza adâmica em nós. Nós ainda temos essa natureza operando. Por isso que é necessário a santificação, que nós falaremos nas aulas seguintes, porque no processo de santificação, Deus então inicia um processo da libertação do poder do pecado na vida do crente. Então, mas neste momento em que nós estamos em processo, Deus então está nos restaurando, Deus está nos transformando. Então, qual é a grande vantagem, qual é a grande consequência, ou uma das consequências da redenção? É que nós atualmente, na qualidade de filhos de Deus, somos participantes da sua natureza, participantes da natureza do seu Filho, participantes da natureza de Jesus. Vejam, em Adão, todos somos condenados. Em Cristo, aqueles que estão em Cristo, aqueles que creram em Jesus, estão salvos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, as consequências dessa ação divina, na verdade, a redenção é algo que ocorreu no passado. Nós não vimos a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Nós sabemos que ela existiu. No plano divino, isso ocorreu antes da fundação do mundo. Porém, no nosso cronós, na nossa cronologia, aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás. Mas isso já estava nos decretos eternos de Deus desde toda a eternidade. Então, ao nos comprar, o que aconteceu? Ele acabou com a nossa condição de escravos. Então, não estamos mais naquela condição. Essa consequência é importante nós
tomarmos posse dela, nós devemos gravar esta informação, esta verdade, essa orientação e condição humana que nós estamos agora numa outra qualidade, na qualidade de filhos, na qualidade de possuir a natureza divina, porque nós temos a natureza de Cristo, nós então temos o poder de Deus operando, o poder da justificação, como nós veremos, o poder da santificação, para que no final de tudo sejamos glorificados para vivermos a eternidade com o nosso Deus. Ele nos tornou seus irmãos. Olha que interessante. Mediante a sua obra redentiva na cruz do Calvário, Jesus nos tornou seus irmãos, na linguagem do autor aos Hebreus, pois passamos a ser filhos do Pai. Então, Hebreus 2, de 11 a 12. Passamos a ser filhos do Pai. Vejam, todos nós somos criaturas de Deus. Todos os seres humanos, né? O planeta Terra hoje, ele tem quase 8 bilhões de seres humanos. Na verdade, são 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos no planeta Terra hoje. Agora, se você contar todos aqueles que já passaram, que já morreram, e todos aqueles que vão existir até o juízo final de Deus, quando destruirá totalmente esta condição humana e esse planeta e nos colocará no novo céus e na nova terra. Então, se nós contabilizarmos essa quantidade de gente, de pessoas, é uma quantidade enorme. Então, veja só, todos esses, incluindo nós, somos criaturas de Deus. Entretanto, em Cristo, nós passamos a ser o quê? Filhos do mesmo Pai. Então, nós temos filiação agora. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo por causa desta consequência da redenção. Vejam, portanto, que a redenção ela é extremamente importante para Deus realizar o seu intento maior, que é ter os seus filhos junto de si por toda a eternidade. Então Deus, desde a eternidade, nos seus decretos, Ele já estabeleceu que Ele teria a sua igreja, e nós somos a igreja, nós fazemos parte da igreja de Cristo em toda a terra. E então, como nós vimos, nós estaremos passando a eternidade com o nosso Pai, com o nosso Deus, com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nessa condição de filhos. Então nós temos uma filiação. Tínhamos a natureza de Adão e passamos a ter a natureza de Cristo. Deixa eu corrigir esse texto. Na verdade, nós temos ainda a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, ainda habita em nós. O ideal era que Deus retirasse, né? No momento do novo nascimento, no momento da conversão, o ideal seria que Deus então eliminasse totalmente essa natureza pecaminosa. O pecado que habita em nós, é essa linguagem de Paulo aos Romanos, o pecado que habita em mim me conduz a praticar então ofensas a Deus. Então, nós temos a natureza de Adão e passamos a ter também agora, diferente dos não cristãos, a ter a natureza de Cristo. E isso também é o que? Consequência desta aquisição divina ao nos comprar através da redenção em Cristo. A nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo, conforme Romanos 4, 25 e 8, de 29 a 30. Olha só essa consequência, como é algo realmente tremendo que Deus tem para nós. A nossa redenção nos faz participantes, ou seja, a redenção de Cristo
a redenção em Cristo, ou melhor, a redenção em Cristo nos faz participantes. É direito nosso por aquisição divina. Vejam, é importante nós entendermos que não há merecimento nisso. O ato de Jesus na cruz do Calvário, ele estava me escolhendo porque aprove a Deus agir assim. Então foi obra divina, não há merecimento algum na redenção. Foi uma decisão divina. Deus não olhou no corredor da história para saber se eu creria ou não. Ele simplesmente decidiu que nos salvaria. E essa redenção, então, a partir dessa redenção, nós somos participantes também da sua ressurreição, o que nos garante certeza de salvação, o que nos garante fundamentação. Quando Paulo fala a respeito do capacete da salvação, em Efésios capítulo 6, ele está se referindo a isso. Nós temos certeza de que a compra foi feita e o presente será entregue no endereço determinado. Ou seja, com a redenção, a glória é o nosso destino é a glória. Então, mas não somente a ressurreição, mas da ascensão, ou seja, nós seremos arrebatados. A igreja será arrebatada num piscar de olhos, nós teremos os corpos glorificados. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, teremos o nosso corpo transformado. Essa transformação de corpo corruptível em corpo incorruptível é a glorificação. É neste corpo glorificado que nós passaremos a eternidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e com milhares e milhares de todas as tribos, línguas, povos e nação. Então, a glorificação de Cristo, ele foi glorificado. Jesus morreu, o seu corpo foi à sepultura, ressuscitou no terceiro dia, ficou 40 dias com seus discípulos, ministrando ainda, soprou-lhes o Espírito Santo, até que o Espírito Santo viesse no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica, não é? Uma festa judaica, e ela ocorre 50 dias depois da Páscoa. Então veja, Jesus é morto na Páscoa, vai ressurgir, a ressurreição de Cristo ocorre então no terceiro dia, e aí ele fica mais 40 dias. 10 dias depois, então, tá? No dia de número 50, tá? Ocorre o Pentecostes, penta de 5, né? Festa, então, do Pentecostes. Depois de 50 dias, então ele subiu aos céus no 40º dia, tá? Aí nós temos mais 10 dias, Pentecostes, 40 mais 10, 50, Pentecostes. Aí é descida do Espírito Santo. Então o sopro de Jesus sobre seus discípulos, ele soprou o Espírito sobre eles. Foi para que eles tivessem, vamos dizer assim, um fôlego espiritual para estarem fortalecidos na fé, até que do alto eles recebessem então o poder do Espírito e o Espírito viesse em profusão, como aconteceu em Atos capítulo 2, e nós temos todos os relatos do início da igreja. Em Atos 2, 42 a 47, nós temos aquela igreja nascendo, a igreja de Jerusalém, uma igreja gloriosa, que permaneceu e permanecia então na doutrina dos apóstolos, no partir dos pães, na oração, na koinonia, na comunhão, na fraternidade, e como resultado dessa igreja, como resultado dessa ação dos nossos primeiros irmãos cristãos, lá por volta do ano 33 depois de Cristo, nós tínhamos uma igreja com poder,
E a Bíblia diz que o Espírito Santo operava milagres, sinais e maravilhas, como fruto então da aprovação de Deus a essa igreja que estava plena, repleta, cheia do Espírito Santo. Então a nossa redenção é fruto da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A exclusividade da redenção é de Jesus. Se alguém é digno de receber louvor, honra, glória e adoração por causa da redenção, essa pessoa é Cristo. Ao efetuar a nossa redenção, Jesus nos deu a sua natureza vitoriosa, a natureza ressurreta e a natureza glorificada. Novamente, essa ideia então de uma natureza divina operando na vida do crente. E quando nós entendemos esse processo da natureza divina operando em nós, uma natureza vitoriosa, e essa natureza vitoriosa, ela está relacionada à nossa vitória na fé, à nossa vitória espiritual, e não somente com relação às coisas materiais, mas principalmente às coisas espirituais que são muito mais excelentes que as coisas materiais. E por falar nisso, Paulo, quando ele escreve sua carta aos Colossenses, ele vai dizer isso: pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto. Ou melhor, pensai nas coisas que são de cima e buscai as coisas que são do alto, como fruto, então, de uma vida que nós teremos na eternidade. Por que é importante nós pensarmos nas coisas lá de cima? Sabermos que a nossa vida aqui na Terra, ela não é tudo o que nós temos. Na verdade, o que nós temos, se nós considerarmos uma linha da eternidade. Imagina você uma linha da eternidade e coloca um ponto na linha da eternidade. Esse ponto é o tempo de vida que nós temos aqui. Alguns vivem 70 anos, outros 80. O meu pai acabou de fazer em maio 98 anos. Então vejam, 100 anos, tem pessoas que vivem 105, 110 anos, mas isso não significa nada na linha da eternidade. E às vezes nós valorizamos tanto essa vida aqui como se a eternidade fosse aquilo que nós temos aqui. Então, isso é importante para nos consolar no momento de dor, no momento de tribulação, no momento de angústia, que Deus usa todas essas coisas para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos olhar para Jesus, nosso Redentor, né? Como Jó mesmo pronunciou, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então ele sabia, ele tinha essa convicção, e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jesus nos dá essa natureza vitoriosa, para que nós possamos vencer, para que nós possamos ter uma vida espiritual de pleno crescimento, de fé em fé, de glória em glória, mas que nós possamos viver aqui na terra também uma vida vitoriosa para a glória dele. Entretanto, volto a dizer, estamos sujeitos aos intempéries da nossa vida terrestre. E quando nós passarmos por lutas e por tribulações, nós precisamos olhar para Cristo, olhar para a eternidade, saber que nós temos uma eternidade, um novo céu, uma nova terra que está sendo preparados pelo nosso Deus para que vivamos a eternidade com Ele. Concluindo então, esse foco principal na redenção, no conceito, no preço e agora então em algumas consequências. Eu vou trazer nesta terceira aula esta conclusão e na próxima aula nós daremos continuidade falando então de justificação, santificação e glorificação. Então, redenção é, portanto, a essência da salvação. Vejam isso. Significa que fomos comprados para Deus, como o texto de Apocalipse 5, 9 e 10 já nos mostrou.
Como consequência ética da nossa redenção, devemos reconhecer que somos o santuário do Espírito Santo. Veja, somos templos do Espírito Santo e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos de nossa vida. Ou seja, a partir do momento que houve uma redenção, a partir do momento que houve uma compra, nós somos propriedade exclusiva do proprietário. E o proprietário é Deus. E Ele nos comprou. E Ele pagou o preço. E o preço, como nós vimos, foi a morte. O sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue que foi salpicado sobre nós. E a Bíblia diz que no momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, como Deus nos dizendo, não há mais separação. Hoje, então, nós temos livre acesso ao Santíssimo Lugar, pelo poder, pela ação poderosa e operante do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Na próxima aula, então, daremos continuidade e iniciaremos falando, então, sobre a justificação, uma doutrina fundamental para a igreja e para o nosso crescimento na fé. Que Deus abençoe a todos nós.